dias são dias extraordinários, a gente não pode perder por nada. Amém? Nós estamos aqui agora, e eu queria voltar a atenção de vocês para a nossa mensagem de hoje. Nós estamos falando sobre o tema O Natal Revelado. Hoje é a terceira mensagem, a gente já vem conversando, acho que a pastora Tamisa, ministrou aqui na primeira semana, o pastor Leandro. E hoje, depois de algumas semanas aí fora, a gente vem para falar, dentro desse tema, o Natal Revelado, um Natal surpreendente. Amém? Essa série, irmãos, nós estamos fazendo baseado num livro de um autor extraordinário que a gente ama tanto, que é o Tim Keller. O livro sobre o Natal, que é o Natal escondido, Eu botei exatamente o contrário, que está tão revelado, E você quiser acompanhar, de repente conhecer, eu acho até que na livraria a gente vai ter, talvez, esse material. Se não, pode pedir, porque nós estamos baseando todas as nossas mensagens nesse livro. Eu só mudaria o título, O Natal Revelado. Mas é o Natal Escondido. E hoje eu queria usar esse tema, Natal Surpreendente. Nós vamos... basear também a mensagem hoje no texto de Mateus, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, capítulo 1. Enquanto você está abrindo, eu queria liberar a Doc Play, pode sair para a programação especial para vocês, tá bom? Crianças também. Eu acho que crianças também. Mateus, abra sua Bíblia aí, liga a sua Bíblia, Mateus capítulo 1. Capítulo 1, versos... o que acontece? Isso aqui é a genealogia de Jesus, em Mateus, é muito grande. Então nós fizemos uns recortes aqui, e você vai dar uma olhada aí, eu vou ler alguns trechos aqui, tá bom? Vamos lá. Diz assim, o Mateus capítulo 1, verso 1 em diante. E eu vou fazer saltos aqui, mas vocês vão acompanhando aí. Temos no telão também, tá bom? O livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão. E Judá gerou a Tamar e Perez e a Zerá. E Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu li aí Mateus 1, e 3, 5, 6, 16 e também o 17. Amém? Só para a gente sintonizar e lembrar que nós estamos tratando aqui nessa mensagem sobre baseando na genealogia de Jesus, trazida aí por Mateus. E eu garanto que tem muito a nos surpreender, ok? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos por hoje, por esta palavra, por esse texto sagrado. Meu Deus, por tudo que tem nos ensinado nesses dias de revelação do Natal. Muito obrigado. Fala conosco, prepara os nossos corações para o que tu vais nos falar. Amém, amém. Queridos, o relato do nascimento de Jesus em Mateus não começa como nos outros, não é? Ele não começa necessariamente ou não mesmo com a natividade em si e com esses bem conhecidos nossos
elementos ali da natividade ou do Natal, que é a estrela, os pastores, a manjedoura, etc. Mas ele começa muito antes de tudo isso, bem antes, em tempos mais antigos. E ele começa na genealogia de Jesus, aparentemente enfadonha, não é? Para muitos de nós, acho que para a maioria, não é? As genealogias normalmente são intermináveis, às vezes chatas, muitas vezes nos leva a perder a paciência e desanimar, mas vale a pena. Eu já vi dizer que gente converteu lendo a genealogia, ok? Então, por que Mateus começa falando do Natal, da vinda, falando da natividade, do nascimento de Jesus, com tanta antecedência? Porque, irmãos, mais do que o nascimento, a vinda de Jesus o nascimento de Jesus, mais do que o nascimento, o Natal é uma vinda, certo? Uma vinda planejada por Deus há muitos e muitos anos. O texto de Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai dizer que Deus planejou não somente o nascimento, mas também a morte de Jesus antes da fundação do mundo. De forma que a genealogia, que aparentemente não tem muito a dizer, é comprida, enfadonha, como eu disse, pode nos revelar muito a respeito do significado do Natal e também do Evangelho de Jesus. E isso, irmãos, de maneira surpreendente. Ora, nesse relato aqui da Escritura, o da genealogia, como disse, nós vamos tirar daqui pelo menos 4 surpreendentes revelações a respeito do Natal e do Evangelho de Jesus. Se nós não conseguirmos falar das 4, eu quero falar pelo menos de 2 que muito me surpreendeu. Amém? Que revelações são essas? Primeiro, o Evangelho não é um bom conselho, mas uma boa nova de alegria. Diga assim: o Evangelho não é um bom conselho, mas uma boa nova de alegria. Mateus não começa com "era uma vez", assim como começa os contos de fábulas e as lendas, as histórias mitológicas. É muito comum, quando se vai contar uma história, que não é uma história com H, é uma história com E, uma história, é muito comum começar dizendo assim: era uma vez. Era uma vez por si só, irmãos, ela já prenuncia que aquilo não é uma narrativa verdadeira, não é um fato, não é? As fábulas, normalmente, elas trazem lições de moral, elas normalmente trazem uma narrativa, de certa forma, empolgante, muitas vezes, mas esse aqui, empolgante e interessante, mas esse não é o caso de Mateus. Mateus não começa com "era uma vez", ele começa com o livro da genealogia de Jesus. E o que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que ele está fundamentando o que vai dizer na história. Ele está fundamentando o que vai dizer em fatos. Isso aqui não são alegorias, isso aqui não são fábulas, isso aqui não são contos, isso aqui ou não é, né? Isso aqui é ele vai contar a história de alguém que de fato existiu no tempo, na geografia, no espaço. Esse Jesus é real, esse Jesus é histórico, é isso que ele quer nos mostrar. Agora, por que dizer isso é importante aqui? Porque, queridos, o conselho é algo que Mateus não está necessariamente dizendo, mas, segundo Tim Keller, está aqui escondido nessa escritura. O conselho normalmente é uma recomendação. A gente tem um ditado aqui no Brasil, você já deve ter ouvido esse ditado, que diz: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Tem esse conselho lá na África, Jean? Tem mesmo? Não? Mas a gente tem esse ditado aqui. Mas isso não é verdade, viu?
a Bíblia diz que conselho é bom. A Bíblia diz que o conselho dos sábios é algo bom. A Bíblia diz que os conselhos do pai e da mãe é bênção para as nossas vidas. A palavra diz que na multidão dos conselhos propósito se firme. Então, esse ditado não é verdadeiro. Contudo, irmãos, ainda que a gente sabe que conselho é algo bom, o Evangelho de Jesus não pode ser confundido com um bom conselho. O Evangelho de Jesus é uma boa notícia, é uma boa nova. É notícia de alto padrão que está sendo trazida. O que são novas? O que é uma boa nova, uma boa notícia? Tem a ver com algo que aconteceu. Enquanto que um relato, um conselho nos incentiva a fazer algo acontecer. Olha, eu te aconselho a fazer isso para que isso venha acontecer. As novas nos incentivam a reconhecer que algo já aconteceu. Então veja que o Evangelho, ainda que conselho seja bom, o Evangelho não é conselho, o Evangelho é notícia. Amém? O conselho diz que cabe a você agir, mas as novas dizem que outra pessoa já agiu em seu favor, em seu lugar. Imagine, por exemplo, que uma cidade fica sabendo que um grande exército, um exército muito poderoso, está vindo com suas frentes para invadir aquela cidade. O que o rei daquela cidade faz? O que ele precisa? Ele precisa de um conselho militar. Então, ele reúne o conselho e ele vai ver as estratégias de defesa. Eles vão construir, quem sabe, trincheiras, eles vão construir fortificações, eles vão saber e ver o que pode ser feito na estratégia da guerra, do ataque, da defesa, o material bélico que eles vão usar, enfim, é isso que eles vão fazer, se reunir para se aconselharem mutuamente. Mas imagine que um rei mais poderoso ainda, ele intercepte aquele exército que vem, e ele então destrói aquele exército que vem, desbarata aquele exército que vem. Agora, o que essa cidade que estava sendo ameaçada por um exército, ela precisa? Agora ela não precisa de conselho mais, ela precisa de um mensageiro, ela precisa de um anjo, né? Porque essa é a palavra. Um anjo, um mensageiro com uma notícia, que vem dizer para eles o que aconteceu. Amém? Quantos estão me entendendo? Eu acho que essa ilustração é muito boa, para deixar isso para a gente claro. Agora eles precisam de um mensageiro que diga assim, eu trago a vocês notícias de grande alegria. Vocês podem parar de fugir, vocês podem parar de construir fortificações, parem de tentar salvar a sua própria vida. O rei já salvou vocês. O rei já interceptou o inimigo, já resolveu o problema. Amém? O texto bíblico de Natal que nós temos aqui, irmãos, que de fato já aconteceu na história, que não é uma fábula, com a sua lição de moral, com os seus exemplos inspiradores. O Evangelho é uma notícia poderosa, uma notícia tremenda, de alegria. É comum, queridos, as pessoas acreditarem que o Evangelho é apenas mais uma narrativa com uma lição moral no fim da história. É muito comum eu pregar o Evangelho, às vezes no trabalho, com alguma pessoa, e a pessoa, poxa, mas que história, que história inspiradora, que história bonita. Não. Qual é a lição dessa história? O Evangelho não tem necessariamente, essa boa notícia, não tem necessariamente uma lição de moral. Não tem a lição da moral da história do Natal. Os pastores, as ovelhas, o pai e a mãe de Jesus, eles não são apresentados na Bíblia pelo Evangelho como exemplos extraordinários. Quando alguém termina de contar uma fábula, a gente fica esperando, era uma vez, a gente fica esperando qual vai ser a moral da história, ou seja, aquilo que você deve fazer agora, inspirado por essa fábula, essa narrativa.
Não é assim com o Natal, porque quando alguém nos fala do Natal, a gente precisa, uma vez sabendo agora, que Cristo nos libertou, que Cristo nos salvou, que Cristo se antecipou em nosso favor, que Cristo interceptou o inimigo, que Cristo pagou a nossa dívida. O que a gente precisa de fazer? Agora é descansar, é ter esse cuidado, se alegrar com essa notícia. O nascimento do Filho de Deus, irmãos, é boa nova, é evangelho, porque é isso que quer dizer evangelho, boa notícia. É uma proclamação que nos revela que não podemos nos salvar a nós mesmos. Ainda que tivéssemos todos os conselheiros mais extraordinários de todo o universo, ainda que tivéssemos todos os conselheiros com os melhores conselhos do universo, nós não poderíamos nos salvar. As outras religiões, as filosofias dizem, olha, de modo geral, elas dizem, você deve se esforçar, você deve se aperfeiçoar, você deve trabalhar, então você vai conseguir se salvar, você vai se aperfeiçoar. Mas o Evangelho de Jesus não é isso que diz. Olha, o que o Evangelho de Jesus diz é que você estava cego, você estava nu, você estava endividado, que você não pode se salvar, que você estava perdido. E uma vez que você, como diz Mateus capítulo 6, se você então reconhece que é pobre, de marré, pobre, você então está reconhecendo que Deus já providenciou um Salvador para você. Porque com o Evangelho, uma vez que qualquer conselho ou conselheiro não pode mudar a nossa história, o Evangelho pode. Fundadores das grandes religiões, de maneira geral, eles estão dizendo por todo mundo, venham cá, eu vou orientar vocês. Se vocês trabalharem com esforço, se vocês, de fato, vocês vão conseguir. Mas Jesus não, Jesus está dizendo, nesse texto tão famoso de Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, ou eu já vos aliviei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Sabe? Aceitem essa notícia, porque andar comigo significa andar aliviado. Queridos, primordialmente, cristianismo não tem relação com autoaperfeiçoamento. Cristianismo tem a ver com novo nascimento. É tremendo isso. Ainda que o evangelho cristão tenha enormes implicações em como se deva viver, e o discipulado nos mostra isso, ele é, antes de mais nada, a mensagem de que você precisa ser salvo, e de que não é salvo de modo algum, pelo que pode fazer, pelo que pode realizar, mas somente pelo sangue do Cordeiro de Deus. Gente, essencialmente, nós cristãos, nós devíamos ter essa palavra na ponta da nossa língua. O fato de as pessoas dizerem assim, olha, eu realmente não estou preparada, isso prova que elas não sabem nada a respeito do Evangelho. Porque o Evangelho não tem a ver com a sua preparação, tem a ver com o que alguém fez por você. Alguém preparado fez por você. Porque na verdade, irmãos, ninguém está preparado. O texto de Romanos 3:23 diz que todos, quantos? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Evangelho você não começa adotando uma ética, mudando um comportamento, porque se assim fosse, então você tinha que se preparar para essa vida cristã. Mas no Evangelho, meus irmãos, se começa crendo no relato do que aconteceu na história, isso em seu favor. Isso é real, isso é histórico. Aleluia. Por favor, dê um aplauso ao Senhor, diga amém. Amém. Aleluia. Definitivamente Natal nos revela que Evangelho não é um bom conselho.
mas ele é boa nova de salvação. Amém? Segundo lugar, o Evangelho não é um conto de fadas, mas ele muda a maneira como a gente lê as outras histórias. Tim Keller diz que nós estamos lidando aqui com que Mateus não está dizendo, ou está implícito. Porque na história do Natal, a história do Natal, que não é uma ficção, ainda que ela não é uma ficção, ainda que ela não é um conto de fadas, ela vai nos ajudar de maneira maravilhosa a interpretar, a assistir as ficções, as produções, seja em livro, a literatura, na telona, enfim, nós vamos ver sob uma outra ótica, sob uma outra perspectiva. Alguém fez uma pergunta pertinente. Diz assim: por que os filmes, os livros, as peças sempre terminam com finais felizes? A vida não tem final feliz. O final da vida é morte, e ela não soa nada feliz. Por que os filmes terminam, os contos terminam com todo mundo feliz? O príncipe, a mocinha casa com o príncipe, e eles vão para um reino encantado, ou restaura aquele reino vermelho, um reino azul colorido, maravilhoso, e todo mundo vive feliz para sempre. Existe, na verdade, muitos críticos que são contra os finais felizes. Muitos críticos da literatura, das produções cinematográficas, eles são contra os finais felizes nas ficções, porque eles são da linha que elas deveriam ser mais realistas, porque a vida é mais realista. A vida é dura. Um crítico comentarista desta linha fez a seguinte ressalva aqui, sobre esses filmes, essas produções onde os finais são sempre felizes. Ele diz: isso faz com que as pessoas criem expectativas inalcançáveis e, consequentemente, com que sofram por, obviamente, nunca, jamais chegarem nem perto de viver aqueles finais felizes maravilhosos apresentados nas telas ou nas literaturas. Eu não sei se vocês já observaram, queridos, nos últimos anos foram produzidos muitos filmes sem finais felizes. Quando eu estou falando aqui, você está lembrando de alguns. Quem gosta de filme como eu, né? Muitos sem finais felizes, talvez por causa dessa pressão desses críticos que podem ter razão em algum nível. Mas é incrível porque Hollywood, maior indústria cinematográfica do planeta, ela continua fazendo e recriando os contos de fadas de várias formas, porque as pessoas continuam tendo fome dos finais felizes, fome e desejo de ver os finais felizes. Os contos com os finais felizes, irmãos, não são fatos, certo? Não é uma história real, contudo, parecem suprir um conjunto de anseios, desejos que está no coração humano, que a ficção realista não vai conseguir alcançar ou satisfazer. Isso acontece porque no fundo do nosso coração, do coração humano, existe alguns desejos. Que desejo? O desejo de experimentar o sobrenatural. Quem deseja o sobrenatural aqui? O desejo de fugir da morte, o desejo de nunca morrer, de nunca envelhecer, de conhecer um amor eterno que dure para sempre, que nunca se perda, de comunicar com os seres que não são humanos, de voar, de voltar no tempo. Quem é que não gosta de volta para o futuro, de vencer o vilão, de vencer aquele que traz repressão, aquele que é o dono, que propaga o mal e que torna as vidas difíceis. Então a gente se transporta quando vê na tela, na literatura, essas histórias magníficas, e isso traz em algum nível algum alívio.
elas são histórias fantásticas que, quando bem contada, para nós, elas são emocionalmente assim satisfatórias. A gente se sente muito bem participando dessas sagas maravilhosas. Por quê? Pelo fato de, mesmo sabendo que na realidade essas histórias não são verdadeiras, elas não aconteceram, o nosso coração anseia por essas habilidades e conquistas, né? De voar, de falar com os animais, conversar, bater um papo, saber o que eles estão pensando. Já precisa você conversar com uma formiga. Essas habilidades, a habilidade do Peter Pan, por exemplo, de nunca envelhecer. É porque uma história bem contada como essa, ela satisfaz momentaneamente nossos desejos, e esse nosso desejo de viver essas realidades, e isso alivia um pouco esse nosso incrível anseio de viver essas coisas tão extraordinárias. Essas histórias, irmãos, elas mexem com a gente. Sim ou não? Sim ou não? A gente se transporta para aqueles ambientes. No fundo do coração, nós cremos, ou queremos crer, que esses fenômenos, uma vez mesmo não sendo verdadeiros, a gente acha que pelo menos devia ser. A morte não deveria ser o fim. Sim ou não? Não devia ser o fim. Nunca a gente deveria perder os nossos entes queridos, sim ou não? O mal nunca deveria triunfar. O nosso coração então sente ou anseia que, embora a história não seja verdadeira, as realidades trazidas ali naqueles filmes, naqueles contos, deveriam ser. Então, vêm os críticos e a nossa mente dizer: quando você se entrega a esse negócio de contos, de fadas, você acredita de maneira absurda nesses absolutos morais, nesses sobrenaturais, de que veremos eternamente. Quando você faz isso, você só traz sofrimento. Isso é uma covardia, viver esse tipo de ideia e de experiência. E é aqui, meus amados irmãos, que o Evangelho entra. É muito ousado esse irmão trazer e fazer esse paralelo do poder que o Evangelho tem de, em algum nível, suprir, de alguma forma, nos suprir desses desejos legítimos, humanos, mas legítimos. Porque a narrativa do Natal, embora no primeiro momento nos pareça uma lenda, alguém que veio de um mundo diferente do nosso, alguém que tem poderes extraordinários, alguém que cura o cego, alguém que faz para a tempestade, etc. Alguém que foi morto pelo inimigo, foi mordido no calcanhar pelo inimigo, mas que depois, em uma reviravolta extraordinária, esse alguém levanta dentre os mortos, salva todos e triunfa sobre o mal. Então, num primeiro momento, alguém pode dizer: uau, que conto de fadas extraordinário. No entanto, irmãos, o Evangelho de Mateus nega essa ideia, porque ele fundamenta o seu Evangelho, o relato do seu Evangelho, não em era uma vez, mas ele o fundamenta ele começa pela genealogia de Jesus. Ele começa com: olha, Abraão gerou. Então, irmãos, até que se chegue em Jesus, uma pessoa histórica, real, que viveu, que exerceu o seu ministério na Palestina, ali naquela região por 3 anos. Ele assim está nos dizendo, Mateus: olha, o Natal não tem nada a ver com contos de fadas. Jesus Cristo não é mais uma história adorável, apontando para essas realidades implícitas, ocultas no nosso coração, que temos desejo. Ele é a grande realidade oculta em nosso coração, para a qual todas as histórias estão apontando. Ele é essa realidade. Olha, com Jesus em nosso coração, então agora a gente pode sonhar, a gente pode crer, a gente pode ter esperança de que um dia Ele
pisará na cabeça de Satanás. Você pode aplaudir Jesus por isso? E que de fato, o amor triunfará sobre o ódio, sobre o mal. Por favor, aplauda o Senhor de novo, diga: eu creio. Meus irmãos, no Natal, como eu negligenciei a compreensão desse tempo, desse momento tão extraordinário. Mas no Natal, Jesus abriu uma passagem entre o ideal e o real, eterno e temporal, e ingressou em nosso mundo. A história do Natal diz que de fato existe uma bruxa má neste mundo, e que nós estamos debaixo de um feitiço desgraçado. Mas que existe um amor que nada, nem ninguém, como diz Romanos, pode nos separar dele. Que nós voaremos sim, seremos arrebatados com ele um dia. Que de verdade ele venceu a morte, amém? Irmãos, que nesse mundo de hoje, esse mundo vermelho, que está aqui preso nas garras ainda dessa bruxa maldita, um dia ela perderá o seu poder, e os justos vencerão, os vencedores, aqueles que venceram com Cristo. Como diz o Salmo 96, até as árvores dançarão, cantarão de alegria. Alegre-se, diz o texto, os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que neles contém, estejam em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta, cantem hinos ao Senhor, porque Ele vem, sim, Ele vem julgar a terra, Ele governará. Embora, queridos, os contos de fadas não sejam verdades, a verdade é que em Jesus Cristo, diga comigo assim, em Jesus Cristo, de certa forma, nós, irmãos, essas realidades sobrenaturais, nós vemos elas se tornarão realidades na manifestação do Filho de Deus. Nós precisamos de esse anseio que todo ser humano tem por finais felizes. Ele é legítimo. A gente chega no enterro, no sepultamento mesmo, eu sempre digo isso em sepultamento. Isso aqui foi um acidente no percurso. Essa pessoa, por que a gente tem problema com a morte, irmãos? Por que a gente se revolta com a morte? Por que a gente fica bravo? Por que a gente fica chateado? Por que a gente chora? Porque nós não nascemos para morrer, nós nascemos. Deus nos fez para que vivêssemos eternamente na família, com Ele. É por isso que a gente gosta de contos de fadas. E agora a gente os interpreta. Nós vamos interpretá-los diferente. Não precisa ficar se sentindo acusado quando você desejar que as coisas terminem bem. O problema é que às vezes a gente não sabe discernir essas fábulas. Mas o desejo pelo final feliz em si, meu irmão, eu quero crer que é algo de Deus plantado em nosso coração, nos lembrando que é possível pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A bruxa é a antiga serpente lá do Éden, também chamada Satanás. O feitiço que gera a morte, essa morte precoce, é o pecado. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. O mundo vermelho é o mundo em trevas, de onde nós somos resgatados. Porque Jesus diz: tem de bom ânimo, meus filhos, eu venci o mundo. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não leremos mais os contos de fada como líamos, porque esses contos falam de anseios, de desejos que estão em nossos corações, que estão internalizados na gente, mas que Jesus responde
com realidades eternas, se assim nós cremos. Amém? Aleluia. Você sabe, irmãos, você devia assistir o filme Nárnia. Quem já assistiu Nárnia aqui? Você devia assistir Nárnia, se você não assistiu. Você devia assistir O Senhor dos Anéis. Porque esses autores, como C.S. Lewis de Nárnia, eles captaram isso. Devemos dizer aos nossos filhos que a realidade do Natal, a realidade do Evangelho, a realidade de Jesus, um dia preencherá todos os anseios do nosso coração. Meu Deus! Tem que dizer isso para os nossos filhos, contar essas histórias para os nossos filhos. Porque Apocalipse é o livro, não um livro de terror. Quando eu era criança, alguém dizia: não lê esse livro, há maldições nesse livro. E eu acreditava. Mas o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, irmãos, é o epílogo dessa história, onde o Cordeiro venceu. Amém. O texto de Apocalipse 21, de 1 a 5, é esse. Alguém me perguntou hoje sobre escatologia, eu falei: olha, eu gosto de Apocalipse 20, 21, 22. Então vi uma nova terra e um novo céu, porque a terra e o céu atuais haviam desaparecido. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vinda do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva no dia do casamento. Eu ouvi uma voz, um brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Tudo isso passou para sempre. E aquele que está sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo novas todas as coisas. Meu Deus, que coisa extraordinária, irmãos. Dá vontade, me dá saudade do céu. A filhinha do Márcio, né? A Laura, a mãe dela me disse, a Vanessa, ela estava dizendo que está com saudade do céu. Se nós não temos saudade do céu, a gente não entendeu esse negócio ainda. O Apocalipse não é um livro de terror, é o livro que conta a história de Deus e do seu Cristo que venceu, que triunfou deles na cruz. Amém? É sob essa perspectiva, irmãos, que o Evangelho que a gente ouviu, que não começa no Natal, mas que começa antes da fundação do mundo, é Ele que nos ajuda agora a interpretar as outras histórias de uma maneira bem diferente. Você pode aplaudir Jesus. Amém. Terceiro lugar, o Evangelho é o anúncio da salvação de Deus, que acontece tão somente pela graça. A gente vive em uma cultura individualista, uma cultura onde as pessoas são reconhecidas o seu diploma individual, pelas suas pós-graduações, suas experiências de trabalho e de realizações, os seus feitos. Mas não se agia assim no tempo de Jesus, no tempo bíblico, quando essas genealogias eram colocadas, confeccionadas. Na verdade, as pessoas eram mais comunitárias, orientadas por famílias. Então, quando Mateus, capítulo 1, apresenta essa genealogia de Jesus, ele está fazendo o que se fazia na época, apresentando o currículo de alguém. Esse negócio de ter a genealogia do indivíduo era o currículo dele, ao ponto de que quando ia apresentar alguém, apresentava ele como filho de alguém, que é filho de outro. João, filho de Zacarias. Jesus, filho de José. Então, a genealogia também funcionava, e era exatamente isso que a gente vê hoje nos currículos. Então, você era reconhecido ou não pela estipe, a sua família, pelo seu clã.
pelas pessoas com quem você está ligado. O seu currículo é confeccionado, ele era constituído por aí. A genealogia era uma forma de dizer assim ao mundo: olha, este sou eu, ou este é este. Naquela época, irmão, as pessoas, era comum elas adulterarem a sua genealogia. Sabe por quê? Porque nelas tinha umas figuras que, ao invés de trazer prestígio e trazer reputação, fazia o contrário. O rei Herodes, por exemplo, ele se sabe que ele expurgou da sua genealogia alguns nomes, porque aqueles nomes, aquelas figuras, aquelas personalidades manchavam a sua reputação, o seu currículo. Mas o que é mais extraordinário para nós aqui, com relação à genealogia de Jesus, é que Mateus não o faz, ao contrário. Mateus não tira os problemáticos da genealogia de Jesus. Os ancestrais malfeitores, ladrões, prostitutas, pecadores, adúlteros. Mas ele faz questão de mantê-los ali e de contar as suas histórias em alguns casos. Por exemplo, o exemplo do rei Davi, que aparece lá. Mateus faz exatamente o oposto. Mais do que manter os ancestrais de Jesus, aquelas pessoas que ascenderam, que foram antes dele, ele faz questão de lembrar, caso a gente esqueça, né? No caso do Salomão, por exemplo, olha, que nasceu da Betseba, aquela que é produto de um adultério, em princípio, de Davi. Vocês lembram? Que tomou a mulher do seu soldado fiel, Urias. Ele faz questão de lembrar. Você pode ler. Para começar assim, essa lista de gente não muito recomendável, 5 mulheres aparecem na genealogia de Jesus. Isso é um problema, porque as mulheres eram ocultadas nessa genealogia. Não precisava delas ali, mas elas aparecem. Mas mais que isso, elas são, delas 5, 3 são gentias, mulheres que não eram judias, pessoas que eram tidas como impuras, que não podiam entrar no templo em Jerusalém, por exemplo, ou no tabernáculo. Vocês podem lembrar de Ruth, da Raabe, né, a prostituta que aparece, que os espias visitam lá quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida. Então ele manda que os espias façam um reconhecimento na terra, e eles encontram, e eles chegam então até essa mulher, essa Raabe, que é poupada com toda a sua família, e entra na genealogia de Jesus. Então ela era uma prostituta. Como disse, ele faz questão de lembrar a todos nós da situação de Davi, de Urias, pessoas inadequadas, pessoas de famílias disfuncionais, pessoas complicadas, pessoas que caíram como Davi. Nós temos aqui forasteiros, pessoas com a moral duvidosa, adúlteros, gente envolvida em relacionamentos incestuosos. Como diz, prostituta. A lei de Moisés excluía essas pessoas da cerimônia, do culto. Eles não podiam, na verdade, nem passear, nem comer com essas pessoas. Agora, mas o que isso nos ensina? Que os excluídos por questões culturais não eram aceitos na lei, são mencionados, são pontualmente em negritos colocados na genealogia de Jesus. Mateus faz questão de fazer isso. O que significa isso, queridos? Significa que não importa se a sua família é esquisita, é duvidosa, o seu passado é terrível, se você roubou, matou, adulterou alguém, sei lá, você matou alguém, você adulterou, você mentiu, você destruiu. Se você se arrepender e crer em Jesus, a sua graça é suficiente para cobrir o seu pecado e uni-lo a Ele. Achegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros.
Achegue-se a Ele, independente de quem você foi, fez, era, que Ele vai te dar um novo começo. Essas pessoas duvidosas aqui mostram que na família de Deus, como diz João capítulo 1, verso 12, aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creram no seu nome, foram-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para entrar agora nessa família, não é necessariamente, não dependemos do clã, da estirpe, nós dependemos daquele que nasceu um dia, daquele que era o Verbo, estava com Deus, que era Deus, amém? Por quem todas as coisas foram feitas e sem Ele nada do que fez se faria. É a respeito dEle, é por causa dEle, é por causa do seu sacrifício, é por causa do seu sangue, é por causa da sua graça. Natal, irmãos, fala de graça, Natal fala de misericórdia, Natal fala de amor, Natal fala de um Deus que esvaziou o céu e veio estar conosco. Todas essas pessoas dessa lista são pessoas boas ou más, de famílias boas ou ruins. Não importa quais são os ancestrais de Jesus, não importa, essa ênfase que ele dá em todas essas pessoas, boas ou ruins, com bons antecedentes ou não, nos dá uma certeza, a certeza de Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não tem nada a ver, isso é uma boa notícia, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês, diz a palavra de Deus, portanto, ninguém pode se gloriar. Mas evangelho, meu irmão, tem a ver com graça sobre graça. Evangelho tem a ver com a notícia de que alguém interceptou o inimigo e envergonhou aquele que envergonhava e nos salvou e nos fez mais que vencedores. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia. Não existe ninguém mesmo, nenhum ser humano que, por mais maravilhoso que seja, não necessite da graça de Deus. Ao mesmo tempo que não existe ninguém, por pior que seja, um ser humano mais terrível, com histórico, com diploma, com o currículo mais sujo. Não importa se ele receber Jesus, se ele receber a graça de Jesus, se houver arrependimento e fé, é isso que Mateus está dizendo. Você também pode fazer parte dessa família. Amém. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos em Cristo. Ei, prostitutas e reis são colocados na mesma mesa, homens e mulheres, como diz Gálatas, porque em Cristo vós não sois nem homens nem mulheres. Aí é uma briga e as pessoas estão procurando, sabe, nessa moda de genealogia do gênero aí, né? Nesse desejo de diferenciar as pessoas, de classificar as pessoas. Mas em Cristo Jesus nós não somos homem nem mulher, amém? Em Cristo Jesus nós somos filhos, não somos nem grego nem judeus, de vários povos, de pessoas estranhas, diferentes. Deus fez um povo e esse povo é a igreja de Jesus. É por isso que Hebreus capítulo 2, verso 11 diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Em último lugar, queria concluir dizendo para vocês, irmãos, o evangelho é a prova de que podemos confiar que Deus cumprirá cada uma das suas promessas. Às vezes a gente fica, meu Deus, mas está demorando demais, Deus fez promessa na minha vida. Vale a pena crer, vale a pena continuar. É um aprendizado extraordinário com essa questão da genealogia aqui, sabe por quê? Ela nos lembra que a promessa de um Messias levou gerações e gerações para se cumprir. Jesus era filho de Abraão. Deus disse para Abraão, olha, todas as famílias da terra serão benditas em você, Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, capítulo do verso 3. Mas mais do que isso, em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, o próprio Deus liberou uma profecia dizendo, olha, a semente da mulher vai te ferir a cabeça, mas você vai
Você vai ferir a cabeça, falando para a serpente, você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas ela vai te ferir a cabeça. Falando que no fim, o mal será derrotado. Séculos, milênios se passaram antes que o anjo chegasse na casa de Maria e lhe agraciasse. E ela respondesse com um cântico, dizendo: lembrou-se de sua misericórdia para com Abraão, lembrou-se da sua promessa para com os nossos pais. Milhares de anos depois, muito tempo se passou até que a promessa se torna uma realidade. Assim, para vocês terem uma ideia, irmãos, nos últimos 400 anos, quantos anos tem o Brasil? Descobrimento do Brasil tem 500 e alguma coisa. Durante os 400 últimos anos, antes do nascimento de Jesus, nenhum profeta se levantou em Israel para dizer assim: olha, gente, assim, vamos botar um a cada 100 anos. A cada 100 anos um levantava para falar. Não, ninguém, 400 anos, ninguém lembrou Israel, aqueceu a profecia, a promessa de Deus para o povo de Israel. Parecia que Deus havia esquecido da sua promessa, mas então ele chegou. A gente não pode julgar a promessa, a profecia de Deus nas nossas vidas, sinceramente, irmãos, pelo calendário humano, pelo Cronos, mas pelo calendário de Deus. Deus pode parecer lento, mas nunca se esquece da sua promessa. Quando ela se tornar realidade, você vai ver que as promessas de Deus sempre extrapolam a nossa expectativa. Sempre extrapola qualquer nível de compreensão e de imaginação que alguém pode ter. A gente tem tantos outros casos bíblicos de promessa para mostrar que Deus é um Deus de promessa. Amém? José foi vendido para os seus irmãos. Hoje eu lembrava com Sônia isso. E ele termina em Gênesis capítulo 50, verso 20, ele diz assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Depois de tantos anos, foi vendido como escravo, foi acusado, depois ele foi injustiçado, ele foi preso, mas por fim, Deus tornou todo aquele intento do mal em bênção para José, para a sua família, para os povos. Essa história, irmãos, de Jesus, bem como a sua genealogia, principalmente como a genealogia de Jesus, nos dá a certeza: olhe para mim, Deus vai cumprir em seu tempo cada uma das promessas que Ele lhe fez. Não tente contar, não tente esperar as promessas sobre a perspectiva do seu tempo, da sua forma de calendário. Pode parecer que Deus esqueceu, mas Ele não esquece jamais. Ele, na verdade, filho, Ele está preparando você. Ele está munindo você de todas as coisas que são necessárias na sua alma, no seu caráter, na sua vida, até que a promessa se cumpra. Existem muitas promessas na Bíblia sobre o Messias que ainda não se cumpriram. Por exemplo, sobre a volta dele. Ele um dia virá. Foi na ascensão de Jesus que o anjo disse assim: olha, varões, esse que vocês viram subir, por que vocês estão assim? Ele vai voltar como foi. Foi Jesus que, chamando os seus discípulos à parte, disse: olha, eu vou preparar lugar, e quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar, para que vocês estejam comigo, vocês estejam onde eu estiver. Meu amigo, meu irmão, você que está aqui hoje, viva sob essa perspectiva de promessa. Quando toda a lágrima dos nossos olhos serão enxugados. Não tenha a promessa de Deus por tardia, como diz o apóstolo Pedro, porque 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Deus falou,
Não vai ser não, é uma realidade do mundo espiritual. Se Deus falou, é certo que Ele vai cumprir o que Ele disse para a sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Filho, Ele disse, nenhuma promessa desse Deus de promessa caiu por terra. Tudo o que Ele disse se cumpriu, e tudo o que Ele disse, se não cumpriu, vai se cumprir no tempo dele. A palavra do Senhor diz em Gálatas, acho que no primeiro verso, não sei, talvez Gálatas 4, que chegando à plenitude dos tempos, Deus trouxe o seu filho, nascido de mulher. Ei, mas foi em Gênesis capítulo 15, milhares de anos atrás, que Deus fez essa promessa, que a semente da mulher viria. Que a semente da mulher, ainda que mordida, ainda que ferida no calcanhar, quem sabe entendemos isso como a cruz, quando ele foi levantado na cruz, ele ia pisar a cabeça da serpente. Irmãos, milhares de anos se passaram. O apóstolo Paulo chama isso de a plenitude dos tempos, onde tudo foi preparado, onde tudo foi orquestrado, onde tudo foi conduzido, onde tudo foi viabilizado. Feche os seus olhos aí onde você está. Onde pessoas, lugares, geografias, etnias, mundos, cultura, tudo foi preparado para a chegada do Filho de Deus. Deus então cumpre a sua promessa, porque o nosso Deus é um Deus de promessa. E o jeito que Mateus escolheu, ou foi inspirado pelo Espírito Santo para nos contar sobre o nascimento de Jesus, e ele não conta só sobre a questão da natividade em si, mas ele começa lá atrás, para mostrar que Deus é um Deus de promessa. Aleluia! Que você e eu pode crer que Ele não vai se esquecer, que Ele não se esquece jamais. Que a mãe pode esquecer de um filho que amamenta, mas Ele não vai esquecer de você. Ele não vai esquecer do que Ele disse, meu filho, minha filha. Ele não vai esquecer do que Ele disse a teu respeito. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo e cumprir com o que disse. Faz parte da sua natureza. O nosso Deus é um Deus de promessa. Por favor, aplauda Ele, diga: eu creio, Deus. Aleluia, aleluia, levante suas mãos, aleluia.